Guilherme, eu tô trabalhando, cara. O meu expediente ainda não acabou. Eu tô aqui pintando o set, mas eu tive que parar para participar do expediente da Fox. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse final de semana, a invencibilidade do Corinthians vai cair. O Mengão vai ganhar esse jogo dentro de Itaquera. O patrão tá vindo ali, João Guilherme. Passei só para deixar esse recado. Expediente Fox, um abraço. O Mengão vai ganhar esse jogo, hein? Vai dar Flamengo. O patrão tá vindo. Deixa eu continuar aqui. Tchau. Boa, garoto. Pinto 7 aí. É o José da onde? De Uberlândia. Não vai perder o emprego, Zé. E faz o seguinte, chama o patrão para acompanhar o programa também. Mal barato. Faz aí no seu expediente que a gente toca daqui. Muito obrigado pela audiência. Zé que acha, ele está entre... Eu tô impressionado com isso aí, hein? A maioria absoluta achando que o Flamengo vai tirar a invencibilidade do Corinthians. Será? Fábio Azevedo traz as informações do Mengão. O Flamengo viaja para São Paulo de olho no líder Corinthians. 12 pontos separam as duas equipes. O Corinthians não perde há 31 partidas. O Flamengo vai apresentar algumas novidades, como o estreante o goleiro Diego Alves. Enfim, depois de 12 dias, ele começa com a camisa 1. Sobre mudanças, a mudança, aquela que vocês já sabem, né? A estreia do Diego Alves no gol. E a gente vai avaliar certinho aí até amanhã no último treino, no último apronto, para a gente saber se vai ter alguma outra mudança ou não. No jogo com o Santos pela Copa do Brasil, Muralha foi o goleiro titular, na vaga do Thiago. Agora, quem será o reserva do Diego Alves? Com a palavra, o comandante rubro-negro. A gente vai avaliar ainda, pode ser que a gente faça um revezamento, pode ser que a gente estipule alguém para ficar nesse jogo. Eu vou conversar com o Vitor Hugo, que é o treinador de goleiro, com o Moser também, para a gente definir até amanhã. Quem é que vai também. Podemos até utilizar, como a gente tem visto algumas equipes utilizar alguns jogos levando 2 goleiros no banco, enfim, ainda essa opção aí a gente ainda não definiu. O técnico Zé Ricardo vem sendo alvo de muita pressão. Nas redes sociais, os torcedores se manifestam, escalam times e indicam a teimosia do treinador, que admite que não acompanha muito esse movimento, até porque, em alguns casos, ele não é positivo. Eu acompanho muito pouco redes sociais. Não faço meu planejamento, nem tomo as minhas decisões em cima de redes sociais. Eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar disso, mas quando a gente vê, como aconteceu semana passada, em que vieram me mostrar, depois que nós demos aqui a notícia do problema do Ederson, nas redes sociais, muita da gente brincando e usando de forma pejorativa o que aconteceu. Pô, como é que a gente vai dar atenção para tudo que se fala nas redes sociais? Se a gente for se limitar ou tomar as decisões em cima do que as pessoas pensam, a gente realmente, o Flamengo com 40 milhões de torcedores, provavelmente vão ter metade disso aí de escalações diferentes. O Flamengo embarca para São Paulo neste sábado. Diego Alves vai ser o titular. Aí os outros 10, Zé Ricardo quer observar a última movimentação aqui no Ninho do Urubu. Não está descartada a saída de Rafael Vaz e a entrada de Juan, para dar mais experiência ao setor defensivo. Fábio Azevedo, para os canais Fox Sports. Perfeitamente, muito obrigado, Fábio Azevedo. Diego Alves vai estrear, está confirmado. Diego está confirmado, Guerreiro também, Everton Ribeiro. Everton são jogadores que vão para o jogo. A nação fica louca, mas é verdade, nação. Márcio Araújo está confirmado, vai para o jogo. Então, não tem jeito, o Márcio Araújo vai jogar. Então é o seguinte, Diego Alves, Pará, Hever, Juan, que deve ocupar a vaga do Rafael Vaz e Trauco, Márcio Araújo e Cuéllar, Everton Ribeiro, Diego, Everton e Guerreiro. Esse é o provável time do Flamengo. Chita Verde, de olho aí no duelo Fox, hein? O Juan deve ser o quarto zagueiro do Flamengo. Beleza, garoto? No final do programa tem um duelo Fox. Companheiros, domingo, hein? O Flamengo, se perder esse jogo, fica a 15 pontos do líder Corinthians. Adeus campeonato, se perder? Título? Eu acho que sim. Se perder, adeus título. Você sabe como é que eu penso? Sim. Vou repetir. A história do campeonato diz que acima de 12 pontos de distância não vira. Agora, é claro que o Flamengo, que virou 12 pontos, virou em 10 rodadas. Ele tinha 12 pontos a menos que o líder na 23ª e na 28ª rodada. Se ele virou 12 pontos em 10 rodadas, ele pode virar 15 num turno, no segundo turno. Pode.
mas nunca aconteceu. Então 15 pontos, estou partindo, nunca vai acontecer. Pode acontecer, mas como não aconteceu, a minha impressão é que 15 pontos de distância, pensando em título, não dá. Não dá. Até que alguém desminta isso. Pode desmentir. Sempre tem uma primeira vez. Claro, sempre tem uma primeira vez. Sabe a conta que eu acho que tem que fazer, gente? Qual? É o seguinte, são 12 pontos a diferença do Flamengo para o Corinthians. Neste momento, 12 pontos. A conta do Flamengo é a seguinte, tem que vencer os 2 jogos contra o Corinthians. Façam as contas. Diminuiria para quanto esse 6? A conta tem que ser Se ganhar os 2 jogos. para mostrar que é possível ainda. Só que tem que ganhar em Itaquera e depois tem que ganhar na volta. Só que eu estou aqui fazendo o exercício, é claro que não é assim, né? Porque não é um jogo na sequência do outro. Claro. O segundo turno no segundo turno, óbvio, faltando aí 3 rodadas para encerrar o campeonato. Agora, você imagine se o Corinthians cai nesse período e o Flamengo consegue melhorar o seu desempenho. Pode acontecer. Pode chegar no segundo turno lá com uma diferença, de repente, de 4, 3, 2 pontos. E o Flamengo precisando da vitória para tentar passar pelo Corinthians. Então, assim, se perder, acabou o campeonato. Título não dá mais. Esquece. Não, mas Focar na você tá tirando Sul-Americana, o Flamengo Copa do da Brasil. competição, né? Não, mas nós estamos falando de Flamengo e Corinthians. Não, né, tá querido? bom, mas o campeonato não acabou. Porque você tem Santos, Não. Não, em termos de título. Qual foi a- Flamengo. Paulo Lima, vamos falar de Qual Flamengo. foi a Paulo pergunta Lima. feita pelo Opa. apresentador, meu querido? Eu sei, eu entendi. Não, Tá tudo Só bem, quer Paulo dizer Lima? que o campeonato não acabou. Só. Você tá bem, Paulo Lima? Ótimo. Tá tudo bem, beleza. É que você fica me cortando e não presta atenção no que eu falo. Vou dar um ponto disso que eu falei. Pode dar. Não no Brasil, não nas história dos pontos corridos aqui. Em 2009, no Campeonato Alemão, o Wolfsburg terminou em 9º lugar no primeiro turno. E nunca tinha acontecido na Alemanha numa virada desse tamanho. O Wolfsburg foi campeão alemão. Com grafite. Com Josué, seco. não foi? Josué, grafite. E sendo o seco. Wolfsburg, né? Que não é um time de ponta como Claro. é o Flamengo. Agora, eu tô falando, eu preciso ter um Eu parâmetro. não acho que acaba com 15 pontos de diferença. Não, é o que eu tô dizendo. Matematicamente, não. Não, Por isso não que eu acaba. tô- Mas na prática, tirar 15 pontos. Eu concordo com o Paulo, eu concordo. Desculpa, eu quero reaver aqui minha análise. Eu acho que, realmente, com 15 pontos, a situação do Corinthians fica muito crítica, né, Paulo? Não, do Corinthians não fica crítico. Não, porque a situação do Corinthians vai ficar crítica se ele abrir 15 pontos do Flamengo. E tem um detalhe, veja aí pra mim na tabela, por favor, produção, o número de vitórias. Está ali do lado, né? Olha lá. Número de vitórias, o Corinthians tem 12, o Flamengo tem 7. É o primeiro critério de desempate. Então, se o Flamengo perder o jogo, ele ficará no primeiro critério de desempate. Caso ele consiga a façanha de tirar esses 15 pontos de diferença, caso perca o jogo, prestem atenção na diferença do número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Então, amigão, o Flamengo tem que vencer o jogo se quiser continuar pensando em campeonato brasileiro. Eu botei os ombros aqui, fiquei uma Pois semana não, fora. Gênero, faz bem, eu tô indo nessa Antes de chegar no Corinthians, tem o Santos e tem o Grêmio também. Também, tem isso. Ah, tá. Aliás, essa rodada... É por isso que E, às aliás, vezes a se ironia enfrenta do no que final de está semana não cabe também. no Joga no argumento, final de entendeu? semana. Por sinal, essa rodada marca o encontro dos 4 primeiros Exatamente, colocados. esse é o assunto. Agora, é um ponto que você pode voltar a ampliar a vantagem do Corinthians. O Corinthians ganha do Flamengo em Itaquera, onde o Flamengo jogou 2 vezes e não conseguiu fazer um gol. Foi 1-0 o Flamengo em 2015 E 4-0 o Flamengo em 2016. Não fez um gol. Ele pode ganhar o jogo. Se o 4-0 Corinthians. Se o Grêmio empata com o Santos, a diferença é que caiu para 6, volta para 10, como já foi. Então, mas isso é uma possibilidade. A minha impressão é que o Corinthians chega mais forte do que o Flamengo. Sim. Porque o Flamengo não jogou bem o segundo tempo contra o Curitiba, o Flamengo não jogou bem contra o Santos, o Flamengo não está num bom momento. E o Corinthians continua sendo regular. Nem fez um grande jogo contra o Patriotas. O Flamengo tem só uma vantagem em relação a isso que foi falado, do Grêmio e o Santos que estão ali, e é verdade. Só que o Corinthians, ele já venceu o Grêmio e já venceu o Santos. Exato. Ele ainda não jogou com o Flamengo. Essa é a única vantagem que o Flamengo tem em relação aos demais. Ele é o único que terá ainda a possibilidade de jogar 2 vezes contra o Corinthians. O Corinthians, mesmo sem Romero, Pablo e Jadson, ele é favorito? É favorito. Favorito, se você olhar no dicionário, favorito não está escrito. Vencedor de véspera. Por que está Favorito está dizendo que é o predileto, que é o preferencial, que é o que tem mais chances. Não está escrito. Então ele é o favorito, Não, quer dizer. é o que tem mais ele chance. é o favorito. Mas favorito no dicionário ali no Aurélio não está escrito assim. O que já ganhou. Não é isso que está escrito no dicionário. Não é isso que Muito tá bom, muito bom. Mas é o que tem mais chance. É o que tem mais chance. O Corinthians tem mais chance? É óbvio que tem mais chance. É. Se você pegar, esquece a campanha.
mando de campo. Aí você pega o histórico do mando de campo. Né? Metade dos jogos é vencida pelos times que têm mando de campo. Aí você divide a outra metade entre empate e time visitante. Mais ou menos na mesma proporção, 25%. Então, esquece todo o campeonato que o Corinthians tem jogado, que o Flamengo tem jogado, e coloca assim, o jogo é na casa do Corinthians, com o estádio lotado, todo mundo em cima. O Corinthians tem 50%, o Flamengo tem 25%. Recorde de público na Arena Corinthians, todos os ingressos já vendidos e Diego Alves vai estrear. Quem era favorito no ano passado, nos 4-0? Eu lembro que a gente falou que o Flamengo chegava... O Flamengo fez uma boa partida, apesar dos 4-0. O Flamengo fez uma partidaça. Um jogo maluco. bem naquele jogo. Tomou 4 gols contra-ataque. Estava bem naquela altura. Estava à frente do Flamengo na classificação. O Corinthians estava à frente do Flamengo. terminou o primeiro Sim, mas a gente não falava Sabe o que acontece interessante desse jogo? O Flamengo perdeu de 4, ficou aquele rebuliço, mas ficou para muita gente a imagem de que o Flamengo tinha jogado melhor, apesar de ter sido goleado pelo Corinthians. E depois desse jogo, o Flamengo cresceu no campeonato. E o Corinthians caiu. E o Corinthians não conseguiu se sustentar. E o Flamengo chegou em algum momento, né, a brigar com o Palmeiras pelo título. E o Corinthians do ano passado, apesar disso que você está falando que é verdade, que é pura verdade, tá certo? O Corinthians do ano passado liderou o campeonato e o Flamengo nunca foi líder. Exatamente. O Corinthians chegou Mas a ser primeiro colocado. liderou uma Mas sabe rodada. qual é a impressão que dá? Que a gente está um ano depois e o Flamengo está no mesmo estágio. Em construção. Em evolução. Hoje com peças mais robustas, né, com um elenco mais dourado, mas ainda assim é um time que está montando o Flamengo. Está montando o Flamengo. Está há 3 anos, está montando o Flamengo. Ainda não engrenou, né? Está montando o Flamengo. E não deslancha. A gente ouviu agora há pouco, no primeiro bloco, no comecinho do programa, a entrevista coletiva do Carille, o sábio. O que o Fábio Carille fala de verdade sobre o futebol brasileiro, aquelas verdades que ficam embaixo do tapete e as pessoas não gostam de prestar atenção, é uma grandeza. Fábio Carille é um sábio, é um cego, é um homem que tem 2 olhos em terra de cego. Ele diz assim, como semanas atrás, quando o Rogério estava ainda, ele dizia: o time vale muito mais entre contratar um jogador e não perder ninguém, eu prefiro não perder ninguém. Hoje ele disse que o Corinthians tem uma vantagem, que é a manutenção do elenco e que tem estágios diferentes de clubes muito fortes como o Flamengo e como o Palmeiras, que estão recebendo os jogadores no decorrer da competição. E um detalhe, por melhores que sejam esses jogadores, eles têm que se incorporar ao conjunto. Foi o que disse o Carille agora há pouco, na linha do que você disse. Eu defendo sempre isso, porque assim, aqui existe... Mas não era para o Flamengo ter um conjunto? Era porque ele colocou cerejas no bolo. Quem chegou? Por exemplo, o Diego Alves estreia domingo, e nós devemos analisar isso também daqui a pouco. Everton Ribeiro chegou recentemente. Não, tirando isso, o resto não vai lá muito tempo. Titulares sim. O Giovani, inclusive, não vai nem pro jogo, né? Você está certo, você está certo. Era para estar melhor. Porque de peças diferentes, Diego Alves titulares. E o Everton Ribeiro titulares. Você está certo. Não é isso? Você está certo. Mais ou menos. Agora, o time incorporou. Diferente do ano passado e do ano retrasado, quando chegaram as estrelas, Guerreiro em 2015 e Diego em 2016, dessa vez chegaram os complementos. Então era para estar no estágio melhor, você está certo. Mas chegou o Diego Alves para ser titular, chegou o Everton Ribeiro para ser titular, chegou o Giovani para compor o grupo, né? Chegou gente, Rodolfo para ser titular. Rodolfo para ser titular. E mexe muito. E tem uma coisa, João. Um jogador, o Everton Ribeiro, excelente jogador, excelente que chegou. A chegada desse jogador especificamente forçou o Flamengo a mudar a maneira de jogar dele. Por quê? Por exemplo, o William Arão perdeu a posição. Não era para o William Arão perder a posição. Teoricamente, não. Aí ele caiu de produção, é verdade. Por que caiu de produção? Porque ele passou a ter que fazer uma função de volante defensivo. Com a chegada do Everton Ribeiro, Diego e Everton, só Everton do outro lado, nessa linha de 3, o Zé Ricardo teve que reforçar a marcação dos volantes. Por isso que o Edgar ganhou a posição. Porque ele tem mais força de marcação do que o William Arão. O William Arão era um segundo homem que saía para o jogo. Ele não quer mais isso agora. Isso já é uma mudança na estrutura do time, na dinâmica de jogo da equipe do Flamengo. Um jogador que chega para qualificar, mas que mexe na maneira de jogar. Até a engrenagem se acostumar a isso, demora um pouco. E não foi só isso. O Rodolfo que chegou, o Pará que entra e sai, o Rodinei. São muitas... O menino Vinícius Júnior é uma peça nova no elenco. Então é muita disputa. O Berrio é uma peça nova no elenco, que ainda não se adaptou. E o Corinthians não, é aquilo ali. A gente tem sempre a noção aqui no futebol brasileiro, e eu tenho batido às vezes nessa tecla aqui,
dessa indústria da contratação. É isso mesmo. O torcedor quer sempre a contratação, a gente quer sempre contratação para falar que tá chegando, tá saindo, não sei o que e tal. E o que importa é a continuidade de trabalho de técnico, comissão técnica e jogadores. E aí quando o Carille chega e fala, minha grande virtude é que eu só contratei um jogador, como assim? Só chegou Tá trabalhando com o mesmo grupo. O mesmo time. Pra mim tá ótimo. Não, veio o Jadson, veio o jogo. Não, No decorrer do ano. Não, tudo bem. Mas assim, é engraçado que a gente faz análise, mas o que a gente fala de um time não serve para outro, né? Lógico. Uma hora eu fui contestado pelo Eugênio, quando eu falo, Eugênio, que o trabalho do Grêmio para mim é estupendo. Sim. Né? O Renato chegou em que mês do ano passado? Chegou no meio da temporada. Chegou no meio da temporada. Então daqui a pouco ele vai estar completando um ano de clube. Sim. O Zé Ricardo está há quanto tempo no Flamengo? Um ano também. Desde junho do ano passado. Então, vamos comparar os dois. Concordam que o Grêmio tem um time muito mais definido do que o Flamengo? Sim, é o que eu falou. Não, mas como é louco, né? E outra, essa coisa do Corinthians também. O Corinthians, o time do Corinthians esse ano é totalmente diferente do time do ano passado. Só dar uma... Todos esses caras que chegaram. Era para estar E só um pequeno E com menos tempo, Dos desculpa, João. 4 times semifinalistas da Copa do Brasil, os 4 têm um técnico que estava lá no ano passado. A gente está fazendo o seguinte. Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Botafogo. Aí, isso é interessante. Todos estavam no ano Claro. passado. Deixa eu só dar uma ressaltada aqui no Carille, que é importante quando você fala que tem jogadores que fazem parte do grupo. Então, a presença do Danilo no banco é uma cartada de ás. Daquela de você fechar um checkmate no tabuleiro de xadrez. Ele não vai entrar em campo, é só a presença dele. Exatamente isso. Traz uma consciência de grupo para uma partida que é fundamental e importante pela experiência, pela tradição, pelas conquistas e por tudo aquilo que o Danilo representa como recuperação, né? Cidadão que é a fratura que teve, pesado, 10 meses sem estar relacionado para um banco de reservas, é uma jogada de mestre. É uma liderança, né? É uma jogada de mestre. Trazer o cara para concentração, trazer o cara para deixar e falar, galera, o cara tá aqui, o cara tá com a gente, não vai jogar, vai pro banco, o jogo é decisivo, essa é a hora. Agora, velha frase do futebol, né? São 90 minutos a partir de que apita um homenzinho de preto lá ou de amarelo, de escolher o uniforme até de rosa, se ele quiser, né? A partir do momento que dá aquela treladinha no apito, pode mudar tudo. E aí, a qualidade que a gente vai ver do jogo, está criticando o A, B ou C, enaltecendo o A, B ou D, e na consequência do jogo, no esclarecimento da partida, no que aqueles for acompanhar, a gente vai ver exatamente o que uma equipe em relação ao outro. Sem dúvida, o Corinthians eu concordo. O Corinthians é favorito, a equipe muito mais organizada, mas o pensamento hoje, eu acho que o Flamengo, retraído que foi pela classificação até certo ponto, né, uma maneira horrível que a torcida está enchendo o saco e até tem direito de encher, mas o Flamengo pode dar um passo à frente porque tem qualidade técnica e tem, acima de tudo, a necessidade, acho, a necessidade de se colocar como equipe que o Corinthians é, de grupo, e que o Flamengo não tem. A Fiel vai receber a Nação em domingo, o encontro das 2 maiores torcidas do Brasil na Arena Corinthians, Corinthians e Flamengo. Nós temos uma arte com números de Fábio Carille e Zé Ricardo, 2 revelações do futebol brasileiro como treinadores, mas que estão em estágios diferentes nesse momento. Veja aí, o Carille, neste ano, 44 jogos, o Zé Ricardo fez 47. Os dois obtiveram 27 vitórias, o número de empates 15, 14, derrotas 2 do Carille, do time do Corinthians, e 6 do Flamengo. Eles foram campeões estaduais e são técnicos muito jovens. Um tem 43 e o outro 46 anos. Estarão frente a frente esses 2 grandes valores da nova geração. São jogos oficiais, né? Jogos oficiais. O Flamengo perdeu 7, contando o jogo do Vila Nova, que não é um amistoso em janeiro. Isso, exato. É um amistoso em janeiro. E são os 2 times da Série A que menos perderam neste ano. Menos derrotas sofreram nesse ano. Por exemplo, o Atlético sofreu 14 derrotas, o Botafogo sofreu 13 derrotas, são times que sofreram. O Palmeiras sofreu perto de 13 derrotas. Esses números de 17, né? Só a temporada 2017. Aí estão os números de Carille e Zé Ricardo daqui a pouco. Ô, João, Duelo Fox, eles vão bater de frente aqui. A sétima campanha como mandante, não é das melhores. A melhor campanha como mandante é do Palmeiras, na atual temporada de 2017. Mas no Campeonato Brasileiro, a melhor campanha de mandante é do Corinthians. Não, tô na temporada não, né? Perfeitamente. Tem mais vídeo? A galera quer falar. A nossa enquete é a seguinte: o Flamengo vai quebrar a invencibilidade do Corinthians. Agora há pouco teve um companheiro lá que estava no expediente pintando a parede lá em Uberlândia. E agora nós vamos à região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, Cabo Frio. O Fábio. Alô, Fábio, diga aí.
Eu acredito que o Corinthians vai continuar na liderança e vai meter 2-0 nesse Flamengo aí, que tá todo mundo dizendo que vai ganhar, né? Não vai ganhar nada. É timão, é timão, é timão. É Fábio aqui de Cabo Frio. Valeu, Fábio. Grande abraço. Todo mundo tá dizendo que vai ganhar. Não, mas aqui a gente tá falando. Daqui a pouco nós vamos dar o nosso palpite aí no Bolão Fox. Fica ligado, Fábio. Muito obrigado pela participação. Minha gente, a gente tá falando aqui de continuidade de trabalho, de peças, de manutenção de time. O Flamengo tem uma nova peça. Diego Alves. Estreia domingo. O que Diego Alves muda no time do Flamengo? Segurança. Segurança é a palavra-chave. Porque ninguém sabia quem era o goleiro titular do Flamengo, nem o Zé Ricardo. Tanto não sabia que na quarta-feira ele resolveu que o Thiago tinha sido inseguro no jogo contra o Coritiba, mesmo sem falhar no gol, e devolveu o Alex Muralha para titular. Então, o Flamengo, na quinta-feira de manhã, não tinha um goleiro titular. E esse é um problema que vai persistir na Copa do Brasil. É verdade. Onde o Diego Alves não pode jogar. Não pode. Mas para o Campeonato Brasileiro ele chega para ser dar segurança, tranquilidade, voz de comando à defesa. Sul-Americana também, gente. Sul-Americana exatamente. ele pode. Sul-Americana ele pode, mas na Copa do Brasil não. No Brasil não. Por exemplo, contra o Botafogo, nas semifinais, dias 16 e 23 de agosto, Thiago Muralha, um dos dois, será o goleiro do Flamengo. Mas no Brasileiro e na Sul-Americana será o Diego Alves. Minha gente, rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem muito assunto.